Será que a única possibilidade de uma borracha é apagar os erros? Ela está presente nas atividades da vida escolar, nos traços dos desenhos artísticos, nos rascunhos do design e em tantos outros lugares. E dizem que a borracha possui um papel bastante específico: apagar os erros. Também dizem que a gente deve mirar o acerto e temer o fracasso. Mas e se, a partir do erro, a gente passasse a ver um caminho para inúmeras possibilidades? E se a gente abrisse espaço para as diferenças, as personalidades, os contextos? E se juntos a gente construísse um conhecimento que transforma? E se a gente tivesse alguém para passar a bola, alguém para rir e chorar junto, alguém para pedir ajuda e ajudar também? São tantas as possibilidades que a gente resolveu carimbar todas elas nas nossas novas borrachas de apagar, promovendo diálogo e reflexão através de pequenas frases que são: quantas tentativas tem um acerto? Acredite, ser você é ser especial. Ajudar a fazer faz a gente aprender. Juntos somos a melhor parte do nosso dia. No episódio de hoje do Papo Mercur, que tem como título justamente nossa primeira frase, quantas tentativas tem um acerto, vamos conversar sobre cada uma dessas frases, através do olhar inspirador de dois educadores. Ficou curioso? Então, fica com a gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo Mercur, para a gente trazer diálogos que já acontecem na Mercur, só que na frente do microfone. Eu sou a Gabi, estou estreando nessa mesa maravilhosa, ao lado de pessoas maravilhosas. Hoje, então, a gente vai conversar sobre as 4 frases muito especiais que estão nas nossas novas borrachas de apagar. E para ter esse diálogo, que promete um mundo de aprendizados, nós contamos com a presença de 2 convidados também muito especiais. E, junto comigo, meu colega Guga. Então tá, oi turma. Tudo bem? Então vai ser o meu segundo episódio na frente do microfone do Papo Mercur e estamos aqui de novo recebendo uma dupla maravilhosa que eu, pelo menos, conheci naquele evento da Mercur, o Lunetas à Vista. Em novembro de 2019, o portal Lunetas, integrante do Instituto Alana e a Mercur realizaram o evento Lunetas à Vista, para ampliar o olhar e conhecer de perto as infâncias do Brasil. O tema dialogado foi: como criar um espaço livre para a criança ser no território, na família e na escola? E só de imaginar poder receber vocês aqui, mais uma vez, deu um misto de emoção e nervosismo. Então, vocês já me conhecem, quem está nos ouvindo. A Cami me apresentou no episódio anterior, mas a gente tem uma comunicadora nova na mesa. E hoje, no Papo Mercur, ela está estreando na frente do microfone. E vocês já ouviram a voz dela antes na introdução, mas eu preciso dizer quem ela é. A Gabriela é aquela voz doce, com emoção à flor da pele e muita atitude em forma de ser humaninha. A gente aprendeu que ela ama música, animaizinhos, cinema e um monte de outras coisas que a gente também gosta ou aprendeu a gostar com ela. Na nossa equipe, ela está nos bastidores das redes sociais, nas pré-produções de foto e vídeo e sempre pronta para encarar qualquer desafio como esse podcast. Se a gente está aqui hoje, nessa mesa, é culpa dela. Ela pegou a nossa vontade e transformou em realidade. Nenhum papo com ela dura menos do que meia hora. E ela vai pipocando de conteúdo e conteúdo muito rápido. É dinamismo puro. E sabe o que a gente mais gosta nela? É tudo isso misturado. É o que faz a Gabi ser a Gabi. Ai, muito obrigada, Guga. Eu também fico muito feliz com este projeto tomando forma e muito feliz de vocês também estarem fazendo parte dele. Então, vamos apresentar os nossos convidados. Bom, com calmaria na voz e um sorriso aberto e carinhoso, a gente recebe nada mais, nada menos que Fernando Leão. Fernando é historiador pela USP e atua na educação há 30 anos. Ele é vice-presidente do Instituto Caminho do Meio, que é uma entidade gestora da Escola Caminho do Meio em Viamão, no Rio Grande do Sul, e da Escola Vila Verde, em Alto Paraíso, em Goiás. O Fernando faz parte da galera do programa Escolas Transformadoras, e como se ainda restasse tempo nessa vida lotadíssima, ele é aluno do Lama Padma Santen, há 15 anos.
Mas além de tudo isso e de me fazer dar risada no Instagram com as postagens maravilhosas, quem é o Fernando? Cara, o Fernando é um cara que é apaixonado por gente. Eu acho que essa é uma boa definição, assim, eu gosto de gente. Que acaba sendo porque eu caí na educação, né? Porque se você não gosta de gente, vai fazer qualquer outra coisa, né? Eu acho que fundamentalmente é disso que a gente está conversando, é disso que a gente fala. Gente. Olhar pra gente, se interessar por gente, olhar no olho de gente, falar com gente, ouvir gente, pegar em gente. Gente é bom demais. É um pouco isso. Muito obrigada. Bom, essa sala aqui, a mesa tá cheia de gente. E a nossa outra convidada da mesa é a poderosa Larice Moraes. Graduada em Pedagogia pela Unifran, Grupo Cruzeiro do Sul, mãe do Thiago, mulher negra, periférica com orgulho, fibra e consciência. Acredita que o ingrediente indispensável para ser educadora é o amor. Professora e idealizadora do projeto Afroativos, Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. Uma proposta de educação antirracista pautada no empoderamento, conscientização e transformação através do processo de afrobetização. A iniciativa é desenvolvida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire, bairro Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. Além de inspirar e encorajar por esse mundo afora, quem é a Larice? Uau! Nossa, vocês stalkearam mesmo, hein? Uau! Eles tiraram coisas do fundo ali mesmo, né? Eu costumo dizer que, antes de qualquer coisa, eu sou a mãe do Thiago. E todas as outras coisas eu vou encaixando no tempo que resta, né? Porque, de fato, eu era uma pessoa antes da maternidade. Hoje eu sou uma pessoa completamente transformada, porque é uma aprendizagem cotidiana e a gente sempre quer se esforçar mais, né? Quando a gente pensa que não vai mais ter aquele gás, a gente vai além, por causa dessas pessoinhas minúsculas, né, que mudam a nossa vida. E eu sou filha da Fátima, filha do Marco, professora e aprendiz, que eu costumo dizer, né, porque quando a gente escolhe a educação, né, se a gente não está aberto para o aprendizado mútuo, né, a experiência acaba não valendo a pena, né? Então, uma eterna aprendiz aí, e mãe do Thiago, que já está de bom tamanho. Maravilha. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente tá com o coração muito, muito, muito feliz. Muito. A gente tem falado disso o tempo inteiro lá na Mercury. A gente tá muito ansioso para esse podcast acontecer, para receber vocês aqui. Ó a responsa, você tá vendo? A responsa é nossa de apresentar você, saber. Não cabe tudo nesse papel que a gente queria falar. Não cabe. E a gente ficou tão feliz em ouvir vocês lá no evento Lunetas à Vista e aprender com vocês, enfim, trocar todas essas ideias que a gente trocou lá. E a gente queria muito trazer isso pro podcast, porque o objetivo do nosso podcast é justamente esse. É trazer as conversas que já acontecem na Mercury, mas na frente do microfone, pra gente fazer com que outras pessoas escutem também e possam participar com a gente também, possam entrar em contato com a gente, enfim, sugerir, criticar, elogiar. Tamo aí, a gente gosta de conversar com as pessoas. A Mercury tá aí pra isso. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui. E hoje, então, a gente vai falar sobre as nossas frases nas borrachas. E antes da gente entrar, assim, especificamente nas frases, eu queria largar uma pergunta para vocês, assim. Por que ser educador? Uau! Uau! O curioso, em relação, pelo menos, à minha trajetória, quando eu vi ele, nossa, foram 30 anos. Cara, que loucura. E que coisa boa, né? De conhecer um profissional que já atua há 3 décadas. Fala assim, né? Fica mais, parece que mais de 30, né? Quando fala 3 décadas, parece que é mais que 30. Que é mais. Né? Mas isso é tão lindo de ver. Aquele brilho no olho, sabe? Aquela vontade de continuar fazendo. E é assim que eu desejo estar daqui mais 30 anos, né? E por aí vai. Eu não era da área da educação, era da hotelaria. Muito a ver. Eu era da hotelaria, trabalhava numa rede internacional, estava tudo muito dentro do cronograma, sabe? Tudo muito tranquilo, assim.
Só que eu percebia, eu sentia que tinha alguma coisa que não estava legal, sabe? Era um trabalho bacana, uma carreira, tal, pagava as minhas contas, mas faltava. E eu sempre trabalhei com reforço escolar para as crianças. Eu sou uma pessoa oriunda de comunidades periféricas, né? E então eu sempre trabalhei com a gurizada, fazendo reforço, trabalho voluntário. E isso me fazia muito bem, eu amava, né, fazer. Mas a gente vai resistindo, né? Ai, a gente vê toda a situação do professor no país, toda a desvalorização, todos os ataques, enfim. E aquilo foi gerando uma certa resistência. E eu acredito que não tenha acontecido só comigo, né? Isso deve acontecer com várias outras pessoas que se questionam se de fato querem trabalhar com a educação. Porque hoje realmente é um desafio enorme, né? Porque a gente tem que dar conta de uma série de outras coisas e estar inteiro dentro daquele espaço com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. E então eu resisti muito até o momento que eu disse, quer saber? Vou testar aqui, fazer um magistério para ver se eu gosto e tal, se é isso mesmo que eu quero. Larguei tudo, gente, e aí comecei com cursos e estudando e terminando minha formação. Hoje ainda estudo. Não é muito fácil, né? Porque a função, né, de ser mãe solo, estudante, estar à frente de um projeto que tem uma agenda como Afroativos, mas eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa da minha vida. Por quê? É a possibilidade, né, de transformar, né, a possibilidade de transformar as vidas, não só dos meus alunos, não só da minha comunidade, como também isso tem transformado a minha vida, a vida do meu filho. Meu filho estuda na escola onde eu leciono, então a gente tem aquela coisa de família mesmo, sabe? De comunidade escolar, aquela coisa raiz mesmo. Obviamente, né, a gente tem essa fantasia, né, de que o professor ele tem que trabalhar por amor. A gente trabalha com amor, mas não é o amor que paga as nossas contas, né? Que faz com que a gente tenha qualidade de vida, saúde mental, né? O emocional equilibrado. Então, apesar de todas as dificuldades, de todas as barreiras que existem, assim, a possibilidade, assim, cada avanço de cada aluno, porque cada aluno, né, é um universo. Isso me motiva muito. Eu até tenho que segurar, assim, porque eu me emociono mesmo. Segura, é só tamanho. não. A pessoa é só tamanho, assim. Pode soltar. Só tamanho. Essa mulher só solta tem lágrima. tamanho, gente. Vocês não têm noção. E é isso, assim. E isso é tão potente, isso é tão poderoso, né? E é tão singelo ao mesmo tempo, né? Isso me encanta, realmente é a minha vida. É o que eu amo fazer. Incrível, incrível. Muito obrigada por compartilhar com nós. Eu sabia que essa mesa tá maravilhosa. E eu tenho que falar depois disso, né? Tá, né? Cara, é assim. Eu percebi, e percebi isso muito cedo, que é a educação que muda o mundo. Mesmo antes de conhecer Paulo Freire, que tem aquela famosa frase, né? Você muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né? Então, eu sempre soube disso. E foi a minha segunda formação. Minha primeira formação... Eu também. Né? A minha primeira formação é em administração de empresas. Sou formado em administração de empresas, especialização em marketing. Trabalhei em banco. Veja, uma pessoa séria. Aí eu acabei indo para a história. Primeiro foi convencer o meu chefe no banco de que fazer história tinha tudo a ver com aquilo que eu fazia no banco. Né? Mas para um geminiano isso é fácil fazer, né? A gente vai falando, às vezes eles se cansam de nos ouvir. E, bom, aí eu fui fazer. Terminou o primeiro ano da faculdade, eu abandonei o banco para ir dar aula. Porque, essencialmente, é só aí. Eu sou crente nisso, né? De que se eu quero ver um mundo diferente, não necessariamente assim, um mundo melhor, não é isso. Eu quero um mundo diferente. Eu quero poder experimentar alguma coisa que ainda não foi experimentada. Ter uma possibilidade que ainda não teve. E se der sorte, se der tudo certo, um mundo melhor, que esse diferente e novo seja melhor, melhor ainda. Mas assim, se há uma possibilidade de mudança, é só através da educação. Não há outro caminho. A educação é o caminho. Parafraseando, né, o Gandhi, né, que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. A paz é a educação, então. Porque a educação é o caminho.
né? Através da educação, efetivamente, né? E não só uma educação formal, não só uma educação para crianças e jovens, né? Educação no seu aspecto mais amplo. Tudo aquilo que é ligado à educação me toca. Tudo aquilo que é ligado à possibilidade de ouvir de alguém, poder, né, processar isso aqui dentro e trazer aquilo para fora de uma outra forma, com a minha cara, com o meu sotaque, com o meu jeito. Aquilo que não fui eu que inventei. O professor ele é um mestre da palavra alheia. Nós essencialmente buscamos a palavra do outro, processamos e entregamos a palavra do outro. Então é esse o processo que me encanta. Seja na história, seja na filosofia, seja na agricultura, seja na economia, seja na política, não importa. Esse processo de ouvir, processar e devolver isso de uma forma que toque o outro, né? Eu quero tocar o outro de alguma forma. Da mesma forma que aquilo me tocou quando eu ouvi, quando eu li, eu quero que aquilo toque o outro. Então, isso é educação, sabe? Essa possibilidade é que me levou para a educação e que me alimenta há 30 anos. E uma coisa bacana, né, é que na educação uma das raras profissões que quanto você mais tempo tem nela, mais as pessoas te olham assim, uau, né? Se você fala que é um médico há 30 anos, eu falei, já está tremendo, não vai dar para fazer uma cirurgia. Né? O professor não, quanto mais barba branca, ele tem uma coisa legal, né? Eu não vou ter que fazer papel de avô na novela, não vou ter que fazer nada disso, né? Eu tenho uma certa respeitabilidade pela minha barba branca. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pegando esse gancho, desde o início, assim, acho que a apresentação de vocês falou de gente, falou de aprender, de ensinar. A Mercury, pelo menos, a gente busca trabalhar com educomunicação. Isso é meio que começou ali dentro de... Pelo menos o meu contato ali foi com a equipe e a gente foi indo, foi estudando e hoje meio que está permeando tudo, assim. E compartilhar conhecimento, essa troca, é o que a Mercury também quer. É se colocar na posição de aprendiz. E daí eu acho que a gente já pode fazer um primeiro questionamento que eu acho que ele é bem legal, que é bem importante, que é quantas tentativas tem um acerto? Qual é o papel do erro na escola? Qual é que é o papel do erro na comunidade escolar? O que eu penso? O papel do erro não é na comunidade escolar. O papel do erro é na vida. Vocês que estão ouvindo esse podcast aí, vocês não têm ideia de quantas vezes parou para que a gente pudesse rir um pouco e começar de novo e voltar. Cara, o erro é importantíssimo. A coisa mais importante da vida é o erro. Né? Eu me lembro uma vez eu fui paraninfo de uma turma. E foi muito engraçado, e é muito engraçado, né? Porque o paraninfo, eu e minhas coisas de palavra, né? Já começou. Né? O paraninfo, originalmente, ele é o cara que testemunhava uma aposta. Né? Quando duas pessoas fazem uma aposta, tem um paraninfo que é uma testemunha. Aí eu fui explicar pra galera o que era um paraninfo, falei, agora tá tendo uma aposta entre vocês e a vida. Eu só tô aqui de testemunha. E se eu pudesse dar algum conselho para vocês ganharem essa aposta, né? É assim, errem muito, errem sempre, mas errem erros novos. Essa é a graça. Né? Se eu tiver um estoque de erros, isso significa que eu estou interessado, que eu estou fazendo, que eu estou me jogando, sabe? Não erra quem não faz, não erra quem não se lança. O covarde não erra. O covarde se acovarda. É preciso coragem para errar. Mas o erro é fundamental para o acerto. E não é contando. Porque o importante é a gente estar sempre errando erro novo. Então a gente não vou contar, sabe? O meu único compromisso é esse, de errar erros novos. E quando eu erro erros novos, significa que eu acertei algumas coisas. Né? Porque aquele erro velho não se repete. Então, se ele não se repete, é porque aí eu acerto. É o aprendizado, eu acho. É o aprendizado. É o aprendizado. É por isso que, desde pequeno na educação, primeira lista de materiais de uma criança que entra na escola, tá lá, lápis e borracha. É verdade. Por que é lápis? É lápis porque ele vai errar. Por que já não é direto a caneta? Por que a criança não aprende a escrever a caneta? Porque ela vai errar, caramba.
Aí, cada vez que ela erra, ela vai poder apagar e vai poder refazer. Se ela faz a caneta, aquele erro marca. Ela sempre vai olhar aquele erro e falar, puxa, errei. Não precisa. Não precisa. O lápis é isso. Eu escrevo, eu erro, eu apago, eu escrevo de novo. Erro outra coisa. Então, isso serve para tudo. Essa habilidade do apagar, já que a gente está falando nas borrachas Mercury, patrocínio Borrachas Mercury. Já que a gente está falando... Tá vendo? Que não ia dar certo esse negócio. Assim, já que a gente está falando de borracha, é importante que a gente aprenda o valor da borracha. A borracha é importante. Eu não uso agenda, né? Mas assim, a agenda... ela é escrita pela gente, a gente inventa tudo que está escrito lá dentro e a gente se aprisiona aquilo, né? Como se fosse alguém de fora nos ordenando a fazer alguma coisa, né? A agenda tem que ser a lápis e junto tem uma borracha, para simplesmente olhar e falar assim, eu não quero fazer isso, e apaga. É libertador, né? E a textura do lápis no papel é diferente. O barulhinho aqui. Exato. É diferente da caneta. Isso é uma coisa. É verdade. Enquanto falava, eu anotava, né? Porque senão, sabe, né? A pessoa esquece. A lápis. Esquece completamente. A questão do erro para a vida, né? O erro, ele faz parte desse processo de aprendizagem, né? E parte que eu acho importante também, e uma observação, eu hoje trabalho com alunos desde o Jardim B, dentro do projeto, até o 9º ano, né? Já tenho ex-alunos que estão no ensino médio, enfim. À medida em que eles crescem, essa espontaneidade, né? Essa abertura, ela vai diminuindo. Infelizmente, né? Porque eles não se permitem mais, eles já são mais censurados, eles já são a coisa vai ficando mais engessada, vai perdendo também a ludicidade, né? Vai perdendo um pouco daquele tesão, vai perdendo um pouco daquele tesão de fazer as coisas sem medo de errar. E eu acho que também é uma tarefa, né, do educador transformar, né, a sua sala, o seu ambiente, num ambiente seguro para o erro, né? Para que esses erros possam acontecer. E tudo bem se acontecer o erro e que essas crianças, esses adolescentes, eles não virem também um motivo de deboche, de chacota depois, né? Eu tinha uma professora e ela dizia, né? Vocês não sabem quantas vezes eu bati a cabeça por causa disso. Eu errava e eu acertava. E ela contando dos erros dela. E ela brincava, ela dizia, a gente não tem uma vida inteira para errar. Então a gente tem que aprender com os nossos erros, mas também com os erros dos outros. Ela dizia isso, né? Eu errei, sabe? Fui por aqui, para mim não deu certo. Isso daqui a pouco não significa, se tu quiser tentar do teu jeito, né? De repente para ti a coisa funcione. Mas eu achava, isso me marcou tanto, né? Porque ninguém erra por querer, né? A gente erra tentando acertar. E se daqui a pouco isso virar, errei, fui punido, errei, fui desqualificado, errei e perdi o meu valor, né? Isso, infelizmente, à medida em que eles vão crescendo, eu percebo assim que esse medo, esse desconforto vai aumentando. E hoje eu trabalho, por exemplo, com o Jardim B, que é algo, apesar de ser professora de educação infantil, de anos iniciais, dessa ser a minha formação, eu sempre trabalhei com 4º e 5º anos. E esse ano teve esse desafio na escola, assim, para trabalhar com o projeto, com a relação, né, a educação para as relações étnico-raciais com as turmas de jardim. E eu me apaixonei, porque eles estão extremamente abertos. Às vezes a gente chega ali já com aquela, né, com aquela ideia, com toda aquela didática, com todo aquele preparo, e eles te quebram, assim, porque eles vão lá e falam algo que te desconcerta totalmente. Então, o erro, ele é essencial no processo de aprendizagem e, principalmente, né, a gente tem que criar um ambiente para que as crianças, né, para que esses estudantes, eles se sintam confortáveis para errar, para acertar, né, para alçarem os seus voos, né. Acho que é por aí. Isso, porque um dia essas crianças, né, como tu mesmo trouxe, né, elas vão se tornar jovens, que vão se tornar adultos e
conforme tu vai cortando essas asinhas da ludicidade e colocando medos na existência deles, tu vai tornando adultos que vão ser amedrontados por isso, porque a gente leva isso, a gente carrega com a gente, né? Eu lembro muito de um episódio de podcast do Mamilos, que é o avesso da jornada do herói. Eles falam o episódio inteiro sobre fracasso. E é muito bom ouvir outras pessoas falando sobre fracasso, porque a gente é acostumado a compartilhar as coisas boas, né, da vida, mas às vezes a gente deixa de compartilhar as coisas ruins e é importante a gente falar sobre as coisas que não deram certo na vida da gente. E tá tudo bem, é a partir do erro que a gente vai encontrando maneiras de vou fazer de novo, vou fazer diferente, não vou errar nessa mesma coisa, mas a gente vai se construindo através disso. E uma criança que cresceu vendo isso como um processo natural, ela vai ter mais naturalidade justamente quando ela for adulto. Agora, uma criança que foi podada e que foi cortada, cada vez que ela fracassar, porque ela vai, todos nós fracassamos com todo mundo. Isso é garantido. O fracasso sem dúvida, é garantido. Isso. Toda vez que ela for fracassar, ela vai se sentir com culpa, ela vai se sentir com medo, ela vai se sentir deprimida e, né, isso vai causar problemas. E até vou trazer também o artigo que está no portal Lunetas, que é do Alexandre Coimbra Amaral, que também estava no evento do Lunetas à Vista com a gente, né? Ele traz o artigo Qual é o filme da história da nota vermelha do seu filho? E ele compara toda a questão de tu receber uma nota vermelha e tu entregar para os pais. E ele vai falando que isso é praticamente um filme com muitas viradas, com muitos plot twists, né? Muitas coisas assim do tipo, ele vai ter que dizer que ele falhou. Então, a importância de construir, né, um ambiente seguro para que ele possa fazer isso, né? E eu vou até trazer uma frase que ele diz, que ele também vai falando dessa questão da vida adulta, que a gente vai perdendo a ludicidade, que a gente vai perdendo essa coisa do abraço, do carinho, né? Tudo isso ele vai trazendo no artigo e ele fala assim, tudo é um grande estágio para a vida adulta. Esta entidade que se apresenta a todo momento como um bicho-papão que terminará com os sonhos e a ludicidade da infância. E ele fala, está tudo errado, minha gente. A vida adulta não é o fim da doçura, não é o fim do epílogo do abraço. Com certeza. Né? Coisa linda, né? É muito bonito. Olha, escreve bem, né? Escreve menino. Você estava falando isso hoje, né? Que menino esse Alexandre. Eu acho assim, né? E sem contar que quando você desenvolve no estudante, no jovem, na criança, enfim, no adulto, essa autotolerância ao erro, você desenvolve a tolerância, ponto. Porque a intolerância, eu percebo o outro como errado, de um padrão qualquer, e a partir desse erro eu oprimo o outro. Se ele tem uma relação bacana com o erro, acabou. Né? Não tem erro do lado de lá, portanto não há opressão do lado de cá, e a coisa flui. A tolerância ao erro, eu penso que é um portal, assim, uma coisa quase cósmica, né? Um portal para a tolerância em tudo mais. Em tudo mais. E uma coisa que eu percebi muito na minha época de jovenzinho, pequeno mancebo. Anteontem, né? Jovem. Ontem. Que pra mim é muito simbólico, são as cores, porque quando tu migra, provavelmente acho que no meu caso foi da 3ª para a 4ª série, tu migra do lápis para caneta, é uma conquista. Eu sou adulto, eu sou grande, eu tô com caneta agora. Escrevo caneta. E daí a correção vem no vermelho. Horrível. E daí eu acho que um pouco o aluno ali não tá preparada para lidar com isso, e daí vem alguém e diz, isso está errado. E eu vou riscar com uma caneta vermelha o que está errado. E circula e dá uma nota. E aí tu dá uma nota, tu te qualifica, tu te compara, tu compete. Aponte, e tu já não classifique. Isso. O erro. Exponha. Não basta. Não tem que expor publicamente. Isso aí. Terrível. E o papel do educador nesse ponto, assim, como é que ele fica para desmistificar isso que é meio tradicional já. Na formação, acredito, no magistério, tu já vem, é assim que tem que ser. E como é que o educador consegue mexer nisso e dizer assim, ok, sei lá, não vou mais usar caneta, vou usar só lápis, ou então, teve uma vez que aconteceu comigo, que daí a gente era o coleguinha que tinha que corrigir a prova do coleguinha. E eu lembro que o meu colega, ele corrigiu minha prova com o meu lápis.
Foi tão leve. Que coisa respeitosa, hein? Foi tão leve. Eu não sei se foi proposital, mas foi tão leve ver que daí não era um professor me corrigindo. Então, o errar pra mim tava até mais fácil, mais leve de errar, assim. E o educador pode fazer o quê nesse momento? Tava justamente pensando e anotando sobre isso, né? Primeiro que a palavra avaliação, ela Pesa uma tonelada, eu acho. né? Sim. Avaliar. Só perde pra prova, né? Né? E aí a gente pensa assim, avaliar o quê? Quem? Né? Porque a E gente quem também, é você para me avaliar? na avaliação, né, tradicional, e isso eu questiono muito, eu sou muito aberta, mas tem coisas que eu realmente pontuo, sabe? Poxa, contesto, né, com os meus colegas. Cara, mas não, como olha aqui, a divisão, que normalmente ali, né, anos iniciais, a divisão é o bicho-papão da gurizada. Olha aqui, a divisão não vai. Como é que pode a turma toda? Eu digo, peraí, então. Peraí, gente. Então, que sabe a gente não investe? Aí, mas como? Tá dizendo que eu não sou qualificada, tá dizendo que eu não estou fazendo. Se a tua turma inteira não está indo bem, porque a avaliação, já que é para ser feita uma avaliação, vamos avaliar todas as partes do processo. Então, eu me avalio também. Quando eu percebo que a maior parte dos meus alunos não consegue atingir aquele objetivo, né, que também tem os objetivos. Sim. Não é nota, é objetivo. Como Né? se fosse mudar alguma coisa. Enfim, tem algo de errado. E não é com a turma. Então, tu desce daquele teu pedestal, né, que é algo que para mim não deveria existir, bota o dedinho na consciência e vai ou te qualificar ou buscar junto ao grupo formas de trabalhar isso, mas assume o erro, né? A história do erro, que é errar, né? É necessário, sim, que a gente tenha um olhar mais amoroso e principalmente a autocrítica, que eu acho que tá faltando bastante, né? E correr atrás de formação daquilo que a gente não consegue dar conta. Maravilha. Larissa, eu achei muito legal isso que tu trouxe, né? Dessa questão do avaliar todas as pessoas que estão no processo. E eu já queria puxar o gancho, então, para outra frase da Borracha, que é: ajudar a fazer faz a gente aprender. Essa é uma outra frase que está nas borrachas e a gente queria trazer um pouquinho desse assunto, dessa questão do trazer o aluno para o papel de ensinar, o professor para o papel de aprender. Vamos misturar esses papéis e ver o que a gente consegue disso e o interesse, né, do aluno em aprender. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa coisa do ajudar a fazer faz a gente aprender, mas assim, quem ensina, quem aprende? Como é que a gente pode lidar com tudo isso? Ninguém aprende porque o outro falou. Pronto. Assim. É uma coisa que eu sempre falo para os meus professores. Lembra quando você era estudante? Até ligando um pouco com a pergunta anterior, assim, né? Se a gente lembra que a gente foi um estudante e que a gente não foi o estudante que a gente quer que o nosso estudante seja, né? Porque tem isso. Oh, que loucura. Todos nós temos esqueletos no armário como estudantes. É bom que isso fique claro. Imagina uma turma cheia de Fernando. Pois é, cara. Eu sempre brinco assim, eu acho que eu virei professor por praga dos meus professores. Eles olhavam pra mim, tu vai ser professor, tu vai ver o que é isso. Pronto, virei. E que bom. Que bom, né? Porque é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco esse momento de autorreflexão e perceber isso, de que nós, enquanto estudantes, nós matamos aula, sabe? Muito basquete. Matava pra jogar basquete. Matava pra jogar basquete, matava pra dar beijo na boca, matava pra fazer uma série de coisas. Né? Conforme a gente vai ficando mais velho, as atividades vão ficando cada vez mais múltiplas. A lista cresce. A lista cresce, né? Então, assim, a gente colava, a gente, sabe? Então, é importante que o professor lembre de que ele foi um estudante e, mais do que simplesmente isso, ele não foi o estudante que ele espera que o seu estudante seja. Isso ficando claro, né? Isso ficando claro, a gente tem a liberdade de virar descaradamente para o nosso estudante e falar assim, eu não sei.
E é libertador isso, né? Uau! A primeira vez que a gente fala isso, na sala, é muito engraçado que o estudante olha como se ele estivesse, né, vendo um ET pela primeira vez, assim. Como assim você não sabe? Bicho, não sei. Né? Grande parte, eu fui professor de história, né? Então, assim, vamos fazer uma conta. Da parte histórica, vamos deixar a pré-história de lado, porque, enfim, né? Mas só da parte histórica são 5.000 anos. Multiplica isso pela quantidade de dias. Multiplica isso pela quantidade de povos e países. Você acha que eu vou saber tudo? Né? É impossível, meu amigo. Né? Então, vamos descobrir juntos. Então, essa possibilidade do vamos descobrir juntos, primeiro, tira do professor o tal do pedestal, né, que a Larissa estava falando, tira do próprio professor aquela ideia de que ele tem que saber tudo, ele tem que ter todas as respostas. E não foram poucas vezes que eu tive professores que inventavam respostas, porque eles não deixavam. Era uma vergonha para ele não saber uma pergunta que eu fazia. Mas assim, a gente se desarma. Tem essa frase da Cora Coralina que é a coisa mais linda, né? Mais aprende quem ensina. E o fato da gente ter essa abertura é significativo para o estudante. O estudante vem sabendo que ele pode saber mais do que o professor e que isso não é problema nenhum. E que delícia, né? E quando que eles bom, né? ultrapassam, né, Cara, todas as expectativas. Você pega um garoto aí de 4, 5, 6, 7 anos e pergunta qualquer coisa sobre dinossauro para ele. Essa molecada sabe muito mais de dinossauro do que eu jamais saberei. E o mais legal é quando você junta os pares. Você tem um estudante que sabe e tem um colega que ainda não sabe. Legal, isso ainda não sabe. Né? Ainda não sabe. E aí você aproxima os dois. Né? Você sai de cena e deixa os dois, porque os dois têm uma linguagem, inclusive, Nossa. que eu sou anacrônico. Por mais que eu tente estar sempre sabendo o que eles estão conversando, ouvir a música que eles ouvem e tal, não, cara, eu sou um sujeito de 55 anos, eles estão lá com seus 15. Há só 40 anos de diferença entre a gente. Quando eles se juntam e um fala para o outro de um jeito que o outro entende, os dois ganham. Essa possibilidade. Essa é uma das razões, por exemplo, que na Vila Verde a gente trabalha com salas bisseriadas. A sala bisseriada permite que o mais velho ensine para o mais novo. Por outro lado, a sala bisseriada permite que o mais novo pergunte. Porque é impressionante, o mais novo ele tem a força da pergunta. Que muitas vezes o mais velho é a espontaneidade. Né? Uma vez eu lembro assim, né, a gente estava numa conversa assim com os estudantes lá na vila, aí um menino virou para o outro assim e falou assim: "Você sabe por que o céu é azul?" Pronto, virou tema de projeto. Né? Porque ele não sabia, mas ele queria responder o colega. E foi. E bonito de ver um garoto menor ter a confiança de chegar para um garoto mais velho e fazer uma pergunta para ele. Porque ele sabe que o mais velho vai tentar respondê-lo de uma forma legal. Sim, vai acolher, né? Que vai acolher. Isso eu vejo muito dentro do Afroativos, como eu tenho alunos de vários níveis, né? Várias idades e tal. Eles têm muito essa coisa da troca, né? E os mais novos trazendo cada vez mais, bombardeando com, né? E é muito legal esse sentido que a autonomia vai dando, né? Autonomia e protagonismo, né? Hoje, 2 palavras que são fundamentais. Hoje, assim, eu tenho lugares, tem eventos nos quais a gente vai, assim, em diversos momentos eles já, assim, a senhora fica aí sentada, a senhora não tá legal, eu tava doente, eu não tava bem. A senhora pode ficar aí, que a gente dá conta aqui, sabe? Então, isso foi uma construção também, né? Isso foi construído. O Alisson hoje, né, que a gente estava conversando sobre, o Alisson, o primeiro evento em que eu levei o Alisson, ele entrou mudo e saiu calado. E ele disse: "Sora, o medo que eu tava,
que a senhora me chamasse, me perguntasse alguma coisa, mas acho que a senhora percebeu que eu não conseguia nem me mexer, e a senhora me deixou quietinho ali, e é isso. Porque muitas vezes a gente vai assim, nossa, mas tem os que falam mais, os que falam menos. Eu digo, gente, tem os que já vêm prontos, né? Que já chegam chegando, tem os que precisam de todo um processo. E hoje, o exemplo mais nítido assim, que eu tenho é o Alisson, porque ele... Eu brinco, né? Eu digo para ele que ele quer roubar meu lugar, né? Porque realmente ele tem essa coisa da pesquisa. A gente tem o grupo de estudos, dos encontros, e como ele não consegue participar, aí ele incomodou para a gente criar o grupo do WhatsApp. Né? Então, é um grupo de discussões que a gente tem ali, onde coloca os links e tudo, com os alunos que conseguem, porque nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso, né, ao telefone celular, né, enfim, ao tablet, seja lá o que for. E é muito louco isso, porque faz pouco tempo ele me mandou uma mensagem e eu não estava entendendo nada, porque ele começou a mandar um monte de nomes e nomes de coisas. Quando ele colocou infiltrado na clã, eu entendi que ele estava me dando nomes de algumas referências de filmes e de pessoas que ele tinha pesquisado. Mas até então, os outros nomes, eu assim, bom dia, Alisson, mandei pra ele assim, tá no cutuque, hein, brinquei com ele, assim, tá tudo bem contigo? Não, né, senhora, porque eu vou colocar lá no grupo, o que a senhora acha? O pessoal tá muito parado, eles têm que pesquisar, então é aquela coisa assim de um puxando o outro. E outra coisa, a senhora já fez a lista, tem um monte de evento esse mês, só vai... Não, e cobra dos colegas, e só vai quem vem nos grupos de estudos, porque daí chegar só no dia do passeio é muito fácil. Então, assim, eles já têm toda uma organização e eu fico mesmo ali mediando. Claro que isso foi, né, construído e está sendo ainda, né, uma construção. E eu brinco muito com eles, questão do tio, né? Eu digo, fiz pergunta pro tio, né? O tio Google. O tio te responde. Porque às vezes a aula tá maravilhosa e tal, tu tá ali naquele auge, no ápice da coisa. Bate, né, pro próximo período. Aí tu tem que trocar o período, porque, né, é assim que funciona. Eu já brinco com eles, querem saber mais sobre isso, bota lá no tio, eles já sabem, né? Depois vai lá e pergunta pro tio que ele responde pra vocês, né? Porque senão só na próxima semana, me tragam e é normal, eles me veem nos corredores, daqui a pouco eu nem sei onde estão os trabalhos, né? Porque eles dizem, eu entreguei pra senhora, porque eles me entregam coisa no corredor, eles me entregam onde eles me enxergam. Eu fiz um poema inspirado naquela aula, eu fiz um não sei o quê. Eles têm essa liberdade, né? E aí parece que a pessoa tá dizendo, meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas realmente, assim, criou-se esse ambiente para que eles se sentissem confortáveis para produzir e para sugerir outras formas. O calendário, ele surgiu assim, o guia prático antirracista surgiu dessa forma, os desabafos poéticos surgiram dessa forma, e assim eles já estão com a ideia do calendário 2020. Essas coisas vão surgindo à medida em que eles também vão se sentindo livres. Importante também falar, né, a questão que ninguém aprende porque o outro falou. Eu alisei os meus cabelos por mais de 20 anos, assim. Num dia em que minha aluna me olhou e disse pra mim, senhora, adoro seu trabalho e tal, mas eu continuo querendo ter o cabelo igual ao seu, eu com o cabelo liso até aqui, né, quase a cintura. Eu olhei assim, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? E a minha transição hoje, eu percebo que minha transição capilar, ela gerou nessas meninas e meninos, porque é importante falar também, um efeito tão potente que talvez as minhas palavras ali somente, né, por falar, né, de forma vazia, elas não teriam, né, todo esse efeito. Então, a coerência, o exemplo, né, muitas vezes eles não vão nem prestar atenção no que a gente está dizendo, mas assim, eles vão prestar atenção no que a gente está fazendo. Né? Isso é o tempo inteiro. E se mostrar vulnerável também é importante, né? Para eles perceberem que nós somos humanos, que às vezes a gente não vai saber, que às vezes a gente vai ter problemas para resolver, que fogem, né? Porque é aquela coisa, tu tem que separar, né, os teus problemas. Tira. Sabe? Nós somos, né? Quando eles percebem e te enxergam como humano, que nem eu brinco, às vezes, porque eu me mudei para o bairro onde eu leciono, porque eu não queria sair da escola, eu sou apaixonada pela escola. E eles me veem no mercado. Nossa, parece que eu sou celebridade. Eu entro no mercado, não consigo dar um passo pro meu filho. E o meu filho. E eu sou filho dela. Ela é minha mãe. Malice Moraes, né? Minha mãe. Então ele tem toda. E é muito louco, assim, porque para eles parece que ainda, né? Há esse desnível, essa hierarquia. Essa né? distância ainda, né? E cultural. eu tento, né, sempre
que acho que é para isso que o conhecimento serve, né? Pra gente criar pontes, né? Pra gente encurtar essas... Nisso que você está falando, sabe, Lari? Tem uma fala do Lama Santen que é muito bacana, que é um conselho que ele dá para os professores das escolas. Ele fala assim, a gente aprende pelas costas. Esse é um conceito interessante, assim. Porque quando ele fala assim, ele aprende pelas costas, é isso. Ele não está aprendendo quando você está de frente para ele falando. Ele aprende quando você vira as costas para ele, começa a agir, aí ele vê a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Isso que é o aprender pelas costas. Aprender pelas costas é essa coerência entre o falar e o agir, né, que a Larice trouxe. Eu acho isso fundamental para o nosso papel de professor. Já foi o tempo, ainda bem, já foi-se o tempo do faça o que eu falo, faço não, o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, faço o que eu faço, porque eu sou coerente com aquilo que eu digo. Né? Eu acho que essa coerência, ou do ensinar pelas costas, que é uma coisa que a gente tem dentro das escolas do Instituto Caminho do Meio, é importante, sabe? Assim, coerência. Incrível. Até trazendo de novo uma fala tua do documentário do Canal Futura, eu achei muito legal que tu falou que a indisciplina é filha do desinteresse. Porque o que move o aprender é o interesse do aluno e o quanto é importante, né, ele estar presente ativamente, com toda a autonomia, né, essa palavra muito citada. E a maneira que isso vai ser trazido, né? Isso. A maneira, isso né? é o principal. Acho que é a chave para que as coisas Perfeito. consigam, né, ter sucesso, assim. Porque tu vai falar de interesse do aluno, é muito fácil a gente botar responsabilidade, às vezes, ali mas ele não quer aprender. Cara, pode ser que não seja, porque ele não consegue prestar atenção meia hora ali na aula, mas ele vai chegar em casa 8 horas na frente da Netflix, sem ir no banheiro. Ele vai ficar 4, 5 horas jogando, né, no Play. Porque assim, se o professor é o cara, ainda se vê como o cara que tem, é detentor do conhecimento, ele tá lascado. Ele é um GPS, né? É isso, sabe? Porque o Google vai apresentar muito mais rápido, de uma forma muito mais sintética, muito mais interessante e interativa do que eu jamais vou conseguir ser na sala. Então, não é pelo conhecimento. A escola não é mais um local em que existe o espaço do saber e o espaço da ignorância, né, ali na frente. Não é isso. Então, o que é? É um espaço de mentoria. É um espaço, eu uso bastante essa expressão, assim, é um espaço de curadoria. Assim, Perfeito. Né? Uhum. Assim como numa exposição artística existe o curador da exposição, né? Você pode ser o curador das informações. Porque tem coisa relevante, tem coisa completamente irrelevante. Então, a questão da relevância, você, num primeiro momento, você vai estar trabalhando isso com ele. O que é relevante e o que não é. Da onde vem? A multiplicidade. Como é que você escolhe? Como é que você vai saber se uma coisa é relevante ou não? Não adianta você pôr no tio e apertar hoje tô com sorte, Sim. que isso não vai, que não vai te trazer uma coisa, Sim. na maioria das vezes não te traz nada relevante. Então vamos aprender a mexer com o Google? Isso. É isso. Isso. Vamos aprender a mexer com o Google? Vamos. Então aquilo, como é que eu faço uma pesquisa no Google? É só ficar digitando ali? Quais são aquelas chaves? Define, né? Menos isso. Eu não quero saber dessa parte. Onde você está vendo? Onde eu estou vendo? Quais as Perfeito. fontes? Então, é isso que eu tenho e o Google não tem. Isso aí. Né? Concordo. Então, plenamente. eu acho que esse espaço, né, de tutoria, mentoria e curadoria é o novo papel do professor. Não o de passar conhecimento. Acho que a gente já pode ir para a nossa próxima pergunta aqui. Nossa próxima frase, né? Que é: juntos somos a melhor parte do nosso dia. E quando um aluno quer uma coisa, o outro quer outra. E como a gente equilibra, e exatamente nessa curadoria, né? Tá, de repente isso aqui tá briga. Não tô brincando. Porque a gente tem, né, diferentes realidades numa mesma sala de aula, né? Ainda bem, né? Sim, Nossa. eu ia puxar, né, vamos falar sobre coletividade, vamos falar sobre complementaridade, né? Nossa,
É essencial, né, lidar com o diverso. E que bom e que fantástico que a gente ainda pode poder discordar, né, poder argumentar, poder estimular esse debate dentro da sala de aula, até nas coisas mais simples, né, na organização cotidiana, né, de que maneira a gente vai decidir, de que maneira a gente vai construir. Vou dar um exemplo, as nossas regras, as nossas combinações, né? Porque daqui a pouco para ti o que é óbvio para o outro não é. E no município de Porto Alegre, numa reunião, foi utilizado, né, esse termo. Nós muitas vezes temos que ensinar o aluno a ser aluno. E aí, com nós parece uma coisa assim, tu tá adestrando. Não é isso. É no sentido mais básico. Muitas vezes de fazer com que ensinar que aquele aluno lá na educação infantil, que ele não pode fazer as necessidades dele dentro da sala de aula, que ele tem banheiro para fazer isso, mas muitas vezes isso não faz parte da realidade dele. Então, assim, tem uma série de questões que a gente acaba tendo que dar conta, e aí quando chega ali no quarto, quinto ano, nossa, mas como é que a pessoa não entende? Como é que não se dá conta de, cara, essa é a pessoa que lá no início... Então, assim, é importante para todo mundo só tem a ganhar com essa diferença de saberes também. Por quê? Porque saberes, né? E aí vamos lá para o evento do Lunetas, né? Onde a gente falou da questão do direito à infância. Muitas dessas crianças não sabem, não tiveram, né? Não tiveram esse direito, mas elas nem têm os pais, muitas vezes, os pais, enfim, mas elas têm uma série de outros saberes, de outras habilidades que elas aprenderam com a vida, que são extremamente úteis dentro da sala de aula, dentro do contexto escolar. Isso, para mim, é muito tranquilo, porque já é algo que, para mim, faz parte, né? Faz parte do que eu escolhi fazer. Né? Lidar com isso, estimular isso, fazer com que também esse aluno que, aos olhos dos outros colegas, que aos olhos da sociedade tem menos, ou é menos por ter menos, que ele seja valorizado pelas habilidades que ele traz, por toda a bagagem que ele traz. Então a gente vai compondo esse equilíbrio, sabe? Eu vejo dessa maneira e eu acho que isso é o mais fantástico. Acho que eu não vejo isso como um entrave, eu acho que essa é a parte... Essa é a riqueza, né? Rica da história toda. A multiplicidade de visões, a multiplicidade de olhares que a gente tem dentro de uma sala de aula é a grande riqueza da sala de aula. Com certeza. Né? Assim, o mundo seria muito chato se todos fossem iguais. Todo mundo inteligentíssimo. Ou todo mundo com muita dificuldade, ou todo mundo alguma coisa é chato. Como resolver essa questão? Normalmente eu resolvo no primeiro dia que eu tenho contato com eles. Porque o primeiro dia é sempre assim, vamos fazer os combinados de sala. Né? Gente, olha, primeiro dia a gente está se conhecendo e tal, Então vamos fazer o seguinte, o que vocês não querem que eu faça com vocês? Prova. Não, aí eles começam, você não pode xingar. Aí eu ponho na lousa. Eu não posso xingar os estudantes. Você não pode humilhar. Eu não, porque eles vão começando a relatar as experiências deles, né? É muito lindo isso. Terapia. Eu não posso humilhar o estudante. Eu não posso faltar sem avisar. Eu não posso atrasar a entrega da correção da prova. Eles vão colocando tudo. É lindo. Aí eu falo assim, beleza, mais alguma coisa? Não. Falei, então vamos fazer o seguinte. Agora, eu só vou pôr uma. Posso pôr só uma? Né? Pode. Falei assim, o que não vale pra mim, não vale pra você. Tá tudo resolvido. Né? Se você não quer que eu te xingue, você não pode xingar. Sacou? Se eu não posso atrasar na entrega da prova, você também não pode atrasar na entrega do trabalho. Sacou? Aí eles durma com este barulho. É isso! Uma horizontalidade, assim, todo mundo E é uma igual. coisa absurdamente horizontal, absurdamente democrática, e que eles ficam chocados. É simplesmente isso. O que não vale pra mim, não vale pra você. Tá certo? O que não vale pra você, não vale pra mim. Essa lista inteira. Eu aceito todas essas. Se você aceitar a última. Tudo bem? Porque se a gente falar assim, vamos fazer o combinado. Eles já chegam com o combinado. Eles estão fazendo isso há 11 anos. Não, isso é... Todo primeiro dia é essa mesma história. Não pode xingar o colega. Tem que levantar a mão para perguntar. Né? Mentira! Então você resolve a coisa assim. E aí eu me coloco nu ali na frente para eles.
podem fazer o que quiser. Pode pôr a regra que você quiser aqui. Porque eu sei que no final vai ser a regra que vai funcionar para eles. Mas eles não sabem. Sim, eles não sabem. Esse é o elemento surpresa. Mas Esse é o isso elemento mas para eles entenderem, assim funciona. Muito. É Só muito o mais final. honesto do que aquilo. Vamos fazer o combinado de sala? Não dá. Começa a sugerir, né? Não, É. eles têm a voz primeiro. E mais, eles vão dizer Não, eles já aquilo... sabem de cor. Não, e mais, eles Eles vão já dizer sabem o aquilo texto que de cor. eles acham que eu espero que eles digam. Exato. E aí eu Vai lá, quebro. Quebra completamente. Quebro completo. A gente vai trabalhando. É isso que é autonomia. É verdade. É isso que é protagonismo. Né? E não dá para você falar em autonomia sem falar em protagonismo. Não dá. E é muito lindo quando tem esses embates. Porque quando tem um embate, normalmente o que eu faço? Sento. Eu falo assim, enquanto não surgir palavrão, nem vias de fato, mão na cara, ofensa pessoal, tá lindo, é E isso. lindo de ver, né? E, É e isso. aquilo acontecendo ali na tua frente. Né? Agora você imagina, professor de Sim. história. Eu sempre coloquei, a primeira coisa que eu coloco quando começo a aula mesmo assim, opinião não é argumento, tá? Vamos deixar isso claro, tudo bem? Sabe o que é opinião? Sabe o que é argumento? Vamos trabalhar isso? Vamos. Aí eu começo da aula, eu coloco a bibliografia da aula. Isso que eu estou falando aqui vem daqui, ó. Pá, 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 pá. Se você quiser contrapor, traga também. Ah, não, ouvi no Zap. Não, bicho, ouvi no Zap não, espera. Né? Desculpa. Tempos Isso, desesperadores. né? Né? Isso não é fonte. Traga a fonte. Né? Traga a fonte. Eu trouxe. Né? Para vir aqui para falar com você, eu pesquisei. Você não é obrigado a concordar comigo, mas pelo menos seja um pesquisador daquilo que você quer dizer. Então é essa coisa. Não é... A minha aula não tem a menor importância. Sabe? Não tem. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Bela porcaria. Isso o Google sabe. O Google sabe isso. Agora, o que o Google não sabe? Pesquisa. O que o Google não sabe? Que opinião é diferente de argumento. E sabe o que é argumento. E saber argumentar. É isso que eu quero que ele faça. Então, quando ele sai na discussão, é essa coisa, sabe? Eu quero mais que eles discutam mesmo. Eu quero mais que eles argumentem contra-argumentem. Sim, porque a palavra discussão, né, gera uma coisa de tipo, briga, Parece pesado. mas não é. Extremamente saudável, extremamente Maravilhoso. importante que haja, né? Maravilhoso. Que aconteça. É Né? a tua experiência. E é uma pergunta, na verdade. Mas antes de fazer a pergunta para eles, eu já chego falando, né? Eu gostaria que vocês soubessem, e eu vou lá falando, trago elementos da minha vida, né? Que eu sou mãe, meu filho tem tal idade, que eu saio daqui tal horário, que não sei o que às vezes eu tô cansada, né? E eu despejo isso, né? E daí eu faço a pergunta e, obviamente, eu não peço que eles respondam de forma oral, né? Eu peço que eles me escrevam e tal, dependendo do nível, né, também, do aluno. O que eu gostaria que a minha professora soubesse no meu primeiro dia de aula? E aí, a gente consegue ter uma dimensão, né, desse aluno. Porque parece que quando tu já chega e abre para eles, e tu te mostra humana, eles não têm essa dificuldade, né, de retribuir. Eu nunca vou esquecer de um aluno, porque aquela história, né, da lista dos materiais, sugestão de materiais que os pais pedem para mandar no primeiro dia e tal, aquela coisa. Quando eu chego no final da aula, eu leio vários relatos extremamente pesados nesse dia, e pego a carta desse menino, né, o que eu gostaria que a minha professora soubesse, e ele me diz assim: eu gostaria que a minha professora soubesse que eu não estou com cabeça para estar aqui dentro hoje. Eu gostaria que a minha professora soubesse que o meu pai deixou minha mãe mais meus 3 irmãos para ir morar com a colega de trabalho. Eu gostaria que a minha professora soubesse que eu não sei como eu vou comprar essa lista de materiais que ela colocou no quadro. Então, assim... Olha as diferentes realidades aí. Sabe? Essa coisa, né, do supor, né? Às vezes tu supõe, né, que a criança está ali, né? Deve ter uma série de outras coisas que está faltando para aquela criança. Então, assim, isso humaniza as relações, né? Isso é o que faz a mágica acontecer. Tu entender quem é aquele teu aluno e tu valorizar essas diferenças, né, e potencializar isso ao máximo.
né? Então, só complementando aí, né? É isso, né? Incrível. É isso. Então, vamos para nossa última frase? Sério? Sério? Passou rápido? Então, nós salvamos essa frase para o final. Ela é muito especial para nós. Então, a frase, ela diz assim: acredite, ser você é ser especial. Nessa frase, né, a gente traz muita coisa do que a gente já falou hoje, né? Sobre o protagonismo, sobre, né, a importância de a criança apenas ser, que era o tema do evento do Lunetas à Vista, né? Como criar um espaço livre para a criança ser. Autonomia, autoestima, e o quanto nós, como adultos, a gente diz o que é necessário para você ser uma pessoa bem resolvida e feliz, e o que você precisa ter e o que você precisa ser. E daí as crianças, as pessoas, né? Não só as crianças, todo mundo, né? Que não é aquilo ali, tem autoestima baixa, não tá feliz consigo mesmo e tudo mais. Mas não, né? Ser você é ser especial. Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso. Eu saí daqui muito pensativa, né? A louca, né? Tudo que ela faz, ela depois quer levar para a sala de aula. E eu fiz essa pergunta para os meus alunos, né? Se eles se sentiam livres, se eles não se sentiam, o porquê. Eu perguntei, e assim, em algumas turmas, os alunos que disseram que sim, que se sentiam livres, eles explicaram as razões pelas quais eles se sentiam livres, né? E os alunos que disseram, né, não se sentir livres, eles também explicaram o porquê. E aí a gente teve extremos, assim, desde eu me sinto livre, porque quando eu chego da escola, minha mãe me deixa brincar no pátio. E essa é a melhor parte do meu dia. Eu não me sinto livre porque eu moro numa rua onde acontece muito tiroteio, então minha mãe não deixa eu ir pra rua. Eu não me sinto livre porque nem dentro da minha casa eu me sinto amparada, se é que vocês me entendem. Então, assim, isso abriu, né? E eles começaram a fazer uma discussão. Aí já começou. Mas calma, tu tá dizendo que ser livre é brincar dentro do teu pátio? Porque antigamente as pessoas brincavam na rua. Porque não sei o quê. No meu tempo. Não, 12 anos de idade, né? Aquela coisa No meu tempo. E eu ali, sentada e só contemplando, né? Aquela cena ali se desenhando na minha frente. Eu digo, ok, vamos nos dividir então em grupos. E a gente começou um trabalho, confesso que a gente ainda não terminou, porque a gente vai até janeiro. Mas depois eu conto para vocês como é que foi. Por favor. Onde eles listaram problemas, né, que existem na nossa comunidade e que os impedem, né, de exercerem o seu direito de ser criança. Agora o próximo passo, né, é trabalhar com eles, a gente pensar em possíveis medidas para que isso se solucione ou que amenize, né? Já surgiu até ideias de grupos de monitoria, enfim, por aí vai, assim. Mas o que eu queria dizer, né, é que às vezes nada a ver com a pergunta, mas é que às vezes daqui a pouco pensar, é um evento, né? Puxou toda essa atividade, sabe? Gerou toda essa reflexão lá. Mas acho que para a criança ser, ela tem que estar num circuito de proteção. Ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir confortável, principalmente para externalizar quando algo não está ok, né? E isso vai desde questões de autoestima até questões mais profundas. E principalmente, né? Acho que tem que ser um ambiente onde... Aí a gente fala, parece que é aquela história de livrinho, né? Que todo mundo se aceite, que todo mundo se respeite. Mas a escola, ela precisa ser esse ambiente que trabalha para valorização dessas diferenças, né? Para diversidade. Ser diferente, eu fiz um trabalho com o Jardim B. Eu li o livrinho, tudo bem ser diferente e tal. Depois eles fizeram as molduras, assim, ser diferente é legal. Eu não lembro se eu contei a história do dedo feio, né, que foi a partir do caso da jogadora da França, né, que sofreu racismo, e eu trabalhei com eles, levei, perguntei para eles, o que vocês acham e tal, e um disse imediatamente, eu tenho vontade de mostrar meu dedo feio quando isso acontece, e eu, o que seria o dedo feio? Mas já quase morrendo, né? O que seria o dedo feio? E ele olhou, esse aqui.
Que fofo. Só pra vocês entenderem, Claro, ouvintes, né? É o dedinho É do o negativo. discursivo, Não tá esse com nome. nada. O polegar pra Não baixo. tá com nada, né? Que incrível. E eles começaram imediatamente, dedo feio, uma rebelião praticamente dentro da sala de Revolução aula. do dedo feio. Né? Isso. E eles colocaram isso, a gente teve desfile agora e tal, em novembro da escola, fechando, né, o nosso mês de reflexões sobre a questão da consciência negra, enfim. E a professora fez um apanhado com eles do que eles aprenderam e tal sobre. E a primeira referência que veio é assim, dedo feio para quem é racista. Se desde o começo a gente começar a criar esse ambiente, desde a base a gente criar esse ambiente, né, para que, além da valorização, as crianças não tolerem mais qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de preconceito, né, e é só através da educação mesmo, é trabalho de formiguinha e não é para agora. Mas se a gente desiste, né, nos tempos que a gente está vivendo, não vai ser para nunca. Se a gente desistir, vai ser para nunca. Né? Então, assim, educação, investir na base, e eles, quanto mais cedo, mais abertos, mais maravilhosos, mais fantásticos. Ó, coruja. Prof. Coruja. Né? Todo professor tem que ser também, né? É. Eu gosto muito de música. Eu venho de uma família que eu via sempre muita música em casa e tal. Não sei tocar nada, mas nem gado eu toco. Né? É assim, mas eu gosto de ouvir música. Qualquer tipo de música. É música, tá valendo. Uma coisa que eu sempre trago pra eles é aquela frasezinha daquela música do Beto Guedes que diz que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Por quê? Por que 1 mais 1 é mais que 2? Porque 1 mais 1 igual a 2 é soma de iguais. 1 mais 1 é mais que 2 quando eu estou somando diferentes. Quando eu pego pessoas diferentes e junto essas pessoas diferentes, elas são muito mais do que a contribuição individual de cada um deles. Porque a contribuição individual de cada um deles toca o outro e reverbera no outro. Então é mais que 2. Então, novamente, a multiplicidade é a grande riqueza. E essa multiplicidade ela é pautada nisso, de que nós, professores, educadores, tia da cantina, porteiro e tudo mais, pai, mãe... A gente estava falando em comunidade escolar, né? Sim. A comunidade escolar, por exemplo, um conceito de comunidade escolar que a gente usa lá na Vila Verde é assim. Tem uma categoria muito legal que são os amigos da escola. Os amigos da escola é assim... Se você não é estudante, não é pai, mãe, família, cuidador, você não trabalha na escola, você não é professor, teu lugar é esse, de amigo da escola. Então, o amigo da escola é a comunidade escolar. É o cara que não tem nada a ver com a escola, mas quer de alguma forma ajudar, colaborar, contribuir, etc. É amigo da escola. Esse grande conceito de inclusão, que inclusive o próprio conceito de comunidade escolar tem que ser inclusivo, porque comunidade escolar é todo mundo que se interessa pela escola, todo mundo que quer colaborar, trabalhar junto. Tudo isso gera um caldo, gera uma massa crítica, vamos falar assim, que é muito maior do que cada contribuição individual. Isso é claro para mim, muito fácil de ver. Quando a gente olha essa questão do grupo, da colaboração, da cocriação, todos esses cos que surgem, cofazer, porque eu estou trazendo esse olhar para o outro, esse olhar de tolerância, que não é... E mesmo tolerância é uma coisa que eu não gosto muito. Porque quando a tolerância é assim, tá, você não é do jeito que eu esperava, mas eu te tolero. Eu gostaria de ultrapassar a tolerância. O meu sonho. Simplesmente coexistir. Eu coexisto com branco, preto, japonês, liberdade de ser, mulher, né? homem, gay, cis, trans, blá, blá, blá. Não importa. Eu coexisto com você. Estou existindo nessa forma com você que é diferente daquilo que é eu. E é por isso que é rico. E que bom. É por isso que é Maravilhoso que é assim. rico. Isso é fantástico, né? Sabe? O coexistir, eu acho que é a última fronteira, assim. A tolerância ainda é um passo, não é o fim. A tolerância não é o fim. O fim é a coexistência. Bem, é muito profundo. É, E assim, super. a gente podia ficar mais horas e horas e horas Bora! e horas. Ah! Queria. Muito. Pegando esse gancho da nossa frase, acredite ser você ser especial, a gente sabe, Clarice trouxe dos saberes, né? E um pouquinho que a gente sabe, também um pouquinho que a gente vê, um pouquinho que a gente lê, um pouquinho que a gente escuta. E eu gostaria de convidar a gente para ir pro quadro das dicas.
Eu posso começar com a minha dica? Vai! Posso seguir? Como que eu não ia dar uma dica que fala de professor nessa mesa? A minha dica é um seriado que se chama Merli. Fantástico. Com certeza você já deve ter assistido. É a série sobre um professor chamado Merli Bergeron. E ele foi despejado da casa dele, ele foi morar com a mãe, daí a guarda do filho passou pra ele, era da ex-esposa. Então pra ele é uma maluquice tudo isso. E ele tem que lidar com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ele é uma pessoa, eu acredito que ele é um professor bem ousado, controverso. Isso faz com que a gente, né, assista e se perceba também. Eu acho que é bem interessante esse lado dele de questionar. E a gente olha assim, inclusive questiona as atitudes do professor. Isso eu achei muito bom. E ele vai dar aula na escola do filho. Mas o legal é que cada episódio traz o nome de um filósofo. E todo o contexto do episódio tem a ver com as histórias daqueles alunos, daquele professor, daquela família. E agora eu convido quem da mesa para dar as suas dicas. A gente está aí com o quadro agora no Estado, né? E toda a minha solidariedade aos meus colegas, né, do magistério estadual. A partir do momento em que a tua mantenedora, né, o teu próprio governo te submete a toda forma de humilhação, de retirada de direitos, de perspectivas, né? O que resta para a comunidade em si, né? Muitas vezes a gente ouve alguns pais, mães que vão fazer alguma reclamação, a primeira coisa que diz, é isso aí mesmo, tem que parcelar o teu salário, tem que, né? Porque o que acontece, né? Essas pessoas estão se sentindo autorizadas, né? E essa demonização mesmo dos meus colegas, e eu, enquanto professora, vinha pensando nessa música, né? Uma música chama Anjos da Guarda, lindamente interpretada pela Alice Brandão, e ela tem, né, o refrão, né, que fala, né, que na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, e termina, né, por isso aceite e respeite o meu professor, né, e termina pedindo, né, batam palmas para eles, que eles merecem. Eu queria só realmente trazer essa questão, uma homenagem, né, aos meus colegas que com todas as dificuldades continuam enfrentando, com todas as adversidades, continuam aí acordando cedo, todos os dias, indo dormir muito tarde, trabalhando nos finais de semana, nos feriados, porque realmente ainda acreditam, né? E vou citar Madiba, né? Na educação, que é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Eu não sei se eu bato palma agora no final. Tá, Eu não sei o que eu faço. referência. Não sei. Merece. Isso. Muito obrigado. Imagina. Eu tenho uma música que é trilha sonora, assim, daquilo que eu sou. É uma música do Gonzaguinha, que se chama Sangrando. Logo no começo, né, quando ele fala assim, que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos. É isso, né? Tá ali inteiro. Essa é pra arrebentar, né? Eu não tô fazendo gênero, eu tô ali inteiro. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de dizer o que é amar, o que é viver, o que é ser professor, o que é ser gente, o que é... qualquer coisa. Né? Eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho que não é nada além disso. Ser você mesmo. É isso. Eu vou indicar o Janelas de Inovação, que é uma série de 40 documentários de curta-metragem, tem em torno de 12 minutos, que apresentam iniciativas inovadoras na educação brasileira. Esses documentários eles foram produzidos e dirigidos por jovens das 5 regiões do Brasil, e eu tive a oportunidade de produzir um desses documentários. Ele é da Escola Zeferino Lopes de Castro, que também é de Viamão. Ela está no interior e ela tem a tecnologia e a robótica extremamente presente, também através de projetos e através do interesse do aluno. No ano que nós estávamos lá fazendo o documentário, o projeto do primeiro aninho era porque o pinguim não sente frio no pé. Olha aí. Lembra falou do da céu pergunta, azul? né? Exatamente. E então, a partir dessa pergunta, eles trabalharam durante todo o ano todos os conteúdos que o professor pôde buscar para responder isso. E a Escola Vila Verde também está em um desses 40 documentários. E o Fernando está lá também, entrevistado, né?
E eu queria chamar muita atenção, assim, para esse documentário da Vila Verde. Os alunos falam no documentário, os professores falam, tem uma mãe que fala, é incrível o jeito como eles falam da metodologia, do que eles aprendem, como eles aprendem. Então, assistir ao documentário é muito inspirador e aos outros documentários também é muito inspirador e é muito legal que a gente consiga mostrar isso adiante para inspirar outras pessoas. Para quem sabe outras iniciativas inovadoras surgirem assim. E Janelas de Inovação é um projeto em parceria do Canal Futuro com a Fundação Telefônica. Os documentários estão disponíveis no Futura Play. A gente vai deixar os links na descrição do episódio, assim como a gente vai deixar os links das músicas que vocês citaram, da série também, pra galera acessar e seguir refletindo sobre educação. Que legal, que bom, muito bom. Gente, nós chegamos então ao nosso momento check-out. Check-out. Uau! Na Mercury a gente tem, né, nas reuniões o check-in, o check-out, a Cami trouxe no primeiro episódio do podcast também. A gente queria saber como é que vocês estão saindo, o que vocês acharam, o que vocês querem dizer. Abram o coração, esse é o momento. Mais um pouco. Um pouquinho mais só. Abre o coração de novo. Ai, passou tão rápido. É verdade. Né? É. Foi tão rápido. Boa. Ai, eu tô sendo ótima. Eu, na verdade, reencontrar aqui o Fernando, poder conversar mais um pouco sobre educação, né? Que é o que nos move. E ouvir também, né? Nossa, esse homem é inspiração pura, né? E... Vocês são. Obrigada. Né? E isso só tem a reverberar depois, né? Porque isso, com certeza, tudo que eu trago, tudo que eu aprendo, eu levo. E eles já ficaram, a senhora vai pra Santa Cruz de novo. Ai, quem que a senhora vai levar? Né? Aquela coisa assim. Quem que a senhora vai levar dessa vez? Eu digo, dessa vez eu não vou levar ninguém. Mas a próxima. E assim eles vão, sabe? Mas foi muito lindo, porque eu estava de manhã com eles. E aí eu os deixei, né? Eu os encaminhei tudo pra escola. E estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouco também do que é feito com eles, também é trazê-los, né? Também é trazê-los, eles também estão presentes aqui hoje. E é isso, só agradecer a vocês pelo convite, pela tarde que foi maravilhosa. Saio me sentindo rica, extremamente rica. Sou rica! Rica. É assim, né, Larissa? Você fica falando, a Fernanda tem 30 anos e tal, mas não são 30 anos, né? Assim, você que não tem 30 anos, né, na educação, você tem uma coisa que é fantástica, você fala com uma paixão, mulher, de tudo aquilo que você fala é com uma paixão tão grande que a gente não tem outra alternativa senão embarcar. E nos oferece a oportunidade de entrar nessa tua paixão. Eu saio, com certeza, muito melhor do que eu entrei e saio feliz. Né? Eu tive a oportunidade de chegar um pouco antes. E aí eu fiz um tour pela Mercury. Amigos, vocês não sabem o que é isso. Né? Eu passei por dentro... Nem queria mesmo, tá? Né? Não sou mais tua amiga, ó. Né? E eu tava brincando, né, com o Cássio sobre isso, né? Que assim, pra mim, passear por dentro da Mercury, eu usei essa expressão assim, é igual aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, só que é borracha. Sim. Sabe? A Fantástica Fábrica de Borracha. borrachas. Então, quando eu vim pro evento do Lunettes, eu vim assim, nossa, e a gente olhando o laboratório, assim, todo mundo, né? E os meus alunos, ai, senhora, com os bloquinhos, ai, senhora, com material, né? A senhora viu? Eu procurei nem passar muito perto. É isso, sabe? Passar ali, aí eu vi aquelas pontas, aquelas né? borrachas que coloca assim na ponta. Falei, cara, era isso, eu usava até fazer um buraco aquilo, aí caía por dentro da caneta. Aí você começava a passar de lado, assim, né? Então, assim, aí eu vi a máquina que faz aquilo. Ai, que lindo. Não é a Fantástica Fábrica de Chocolate? Demais. Igual. Aí eu, sabe, foi maravilhoso, assim, foi uma tarde muito bacana, o pré-encontro, o encontro e o pós-encontro, porque daqui eu vou sair reverberando tudo isso que vocês falam. É pedra que cai no lago, aí começa a sair aquele monte de ondinha, né? Eu acho que esse é o barato, assim. Essa é a grande coisa desses encontros. E agradecer mesmo, né? Ainda bem que vocês me chamaram. Se não me chamassem, eu ia ficar bravo pro resto da vida com vocês. Tudo bem.
Nossa, a gente ficou, eu acredito que eu posso falar por todo mundo lá. A gente tá muito feliz. Quando a gente começou a montar a pauta e pensar do que fazer, e daí foi muito rápido decidir quem convidar. E a gente ficava, e se não puder? E agora? E como é que a gente vai fazer? E o que a gente vai perguntar? Gente, me deu uma crise de soluço sábado. Isso é bonito de ver. E ela foi até ontem de noite. E eu pensei, eu não acredito que amanhã eu vou estar com soluço, eu não vou conseguir falar. Ninguém vai tomar o meu lugar dessa vez. Eu vou falar com soluço. Eu quero estar lá. Com soluço ou sem soluço? Com soluço ou sem soluço. Porque eu tava muito, muito, muito apreensivo, mas é uma apreensão assim meio positiva, aquela excitação de estar aqui junto. Gente, o que eu vou falar? Daí eu começo a anotar umas coisas pra trazer, assim. Não, eu quero só ouvir, eu acho. E eu penso assim, se tivesse alguém no meu lugar e eu tivesse só ouvindo o podcast depois, tava tudo bem. Mas eu tô muito feliz e agradecer por vocês terem vindo, por estar aqui, tirar esse tempo, ficar longe dos alunos, um pouco da família também, da cidade, pegar a estrada, vir pra cá, dedicar esse tempinho pra gente é muito legal. Eu nem sei do jeito que eu saio. Acho que eu saio explodindo de tanta felicidade. Sério, foi muito divertido. Muito, muito, muito obrigado de coração. Um beijo do fundo do meu coração. Obrigado. 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 Gente, eu não saio. Então, eu saio, eu não saio. Eu vou ficar aqui, vou ficar com isso rondando na minha mente, assim, ó, por um bom tempo ainda. Então, o objetivo, né, deste episódio era trazer essas frases que foram construídas com muito carinho. O Guga participou desse projeto de construção dessas frases todas. Genial, né? Coisa linda. E a gente queria, né, ouvir de educadores o que ronda essas frases. E esse objetivo foi mais do que alcançado. Ele foi, assim, ele transbordou, assim. Porque ouvir de vocês, né, vou roubar um pouquinho da palavra que tu usou, com essa paixão que vocês falam, é inspirador, não tem mais palavras para descrever. Muito obrigada por vocês virem e parabéns pelo que vocês fazem, por quem vocês são. É único, é incrível, é especial e que vocês continuem, assim, fazendo tudo isso que vocês fazem, desse jeitinho que vocês fazem, porque é lindo de ver. Então, acho que é isso. Parabéns. Menina. Então, né, pessoal, a gente aguarda críticas, sugestões, elogios, o que vocês tiverem para nos Por favor. Não nos se encabulem. dizer. A gente Podemos. Mãe, elogia. Pô, A gente quer ouvir de vocês o que vocês estão achando do podcast, deste episódio, do episódio anterior. A gente quer conversar com vocês. Então, conversem com a gente nas nossas redes sociais, através do @MercurOficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nos encontramos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos de notícia boa? Hoje vamos falar sobre o projeto que a professora Larice Moraes nos contou neste episódio. O Afroativos, Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. Foi criado há 2 anos por ela em uma escola pública de Porto Alegre e conta com o protagonismo das crianças e jovens. A ideia é promover o empoderamento, conscientização e transformação por meio da educação afroafirmativa. A gente indica que você encontre o Afroativos nas redes sociais para conhecer as ações que eles promovem e acompanhar a agenda do projeto. O Alisson, integrante do projeto há 1 ano e mencionado pela Larice nesse episódio, nos contou como é transformador atuar nessa iniciativa, que promove a união, a reflexão e a autonomia de quem participa. Meu nome é Alisson Alexandre, eu tenho 15 anos, participo do projeto há 1 ano. Eu queria dizer que eu me sinto muito feliz demais participando do projeto, por causa que eu não só me empodero, eu consigo empoderar outras pessoas e ajudo os meus colegas a se empoderarem. Eles me ajudam bastante na questão do meu empoderamento e cada dia é um aprendizado. Eu aprendo tanto com eles quanto eles comigo e é sempre uma coisa nova. Eu gosto de participar dos projetos também, por causa que a gente não é só um bando de adolescentes falando porque o preconceito é errado ou algo do tipo. A gente é uma família e isso ajuda demais e ajuda muito mais do que o normal.
E nós somos afroativos exatamente por isso, porque lutamos para que as mudanças aconteçam. Eu gosto demais do projeto, e que eu gosto demais dos meus irmãos e da professora Larissa, que eu amo demais. Então, muito obrigado, gente, por tudo. Você ouviu o episódio Quantas Tentativas Tem um Acerto? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Kopp e Gustavo Petri. Agradecimento às nossas colegas que acompanharam a gravação fazendo fotos e vídeos, Kátia Dresch e Rafaela Piscinin. Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato através das nossas redes sociais. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio.